Você já parou para pensar quantos avisos de Deus foram dados e simplesmente ignorados? Quantas vozes clamaram no deserto enquanto o povo seguia sua rotina, convencido de que nada mudaria? Hoje vamos mergulhar em uma verdade bíblica raramente explorada, uma realidade que atravessa séculos e continua se repetindo em nossos dias. A tragédia silenciosa do mensageiro fiel, cujas palavras só ganham crédito quando a destruição bate à porta. E o que você vai descobrir aqui combina verdade espiritual profunda, com aspectos históricos fascinantes que muitos desconhecem sobre como Deus opera através de vozes solitárias no deserto da indiferença humana. Imagine por um momento a cena. Um homem ou uma mulher de Deus, posicionado estrategicamente por ordem divina, proclamando verdades eternas em meio ao deserto. Não apenas o deserto geográfico que arqueólogos identificam nas vastas extensões entre o Egito e Canaã, uma jornada que na época levaria cerca de 40 dias a pé, mas também o deserto espiritual e moral de uma sociedade que havia perdido a capacidade de ouvir. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em comunidades extremamente coesas, onde a voz coletiva tinha poder absoluto. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades do Oriente Próximo Antigo, contradizer o consenso público equivalia a um suicídio social. O profeta que se levantava sozinho não apenas enfrentava rejeição teológica, mas isolamento completo, perda de proteção tribal e, frequentemente, risco de morte. A palavra profeta vem do hebraico navi, que na época significava literalmente aquele que é chamado ou porta-voz. E hoje entendemos como alguém que fala em nome de Deus. Mas aqui está algo que transforma nossa compreensão. No contexto original, ser navi não era uma posição de prestígio. Historiadores explicam que profetas muitas vezes vinham das camadas mais baixas da sociedade, sem credenciais religiosas formais, sem linhagem sacerdotal, sem o respeito automático que levitas ou sacerdotes recebiam. Eles eram outsiders divinos, escolhidos precisamente porque não deviam lealdade ao sistema estabelecido. Recentes escavações arqueológicas em sítios como Tel Dan e Hazor revelaram algo fascinante sobre a estrutura social do antigo Israel. Havia uma clara separação entre os profetas institucionais, que serviam nos santuários e no templo, e os profetas itinerantes, que vagavam pelas regiões rurais. Estes últimos raramente aparecem em registros oficiais, porque suas mensagens frequentemente confrontavam as estruturas de poder. Documentos da época, incluindo os anais assírios e registros babilônicos, confirmam que profetas dissidentes eram comuns em todo o Oriente Próximo, mas eram sistematicamente ignorados ou perseguidos pelas autoridades. Vamos falar sobre algo que quase nunca é abordado: o período entre o aviso e a praga. Teólogos chamam isso de intervalo de misericórdia, mas para quem está vivendo esse tempo é puro tormento. Pense em Noé, que durante 120 anos construiu uma arca enquanto proclamava o juízo vindouro. A palavra arca vem do hebraico tevá, que significa literalmente caixa ou recipiente, mas engenheiros navais modernos explicam que as dimensões dadas em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 16, 300 côvados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura, equivalem a aproximadamente 137 metros por 23 metros por 14 metros, uma proporção de 30 para 5 para 3, que é considerada ideal para a estabilidade em águas turbulentas, mesmo por padrões contemporâneos de construção naval. Durante esses 120 anos, Noé não teve um único convertido além de sua própria família. 0 seguidores, nenhum registro de impacto imediato. A Bíblia não embeleza essa realidade. 2 Pedro,
capítulo 2, versículo 5, o chama de pregador da justiça, mas não menciona multidões ouvindo. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a região da Mesopotâmia, onde tradicionalmente se localiza essa narrativa, tinha populações densas naquele período. Especialistas em demografia antiga estimam que havia milhares, possivelmente dezenas de milhares de pessoas ao alcance da mensagem de Noé. E todas ignoraram. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Deus fala mesmo quando ninguém escuta, e sua palavra não retorna vazia. O profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, compara a palavra de Deus à chuva e à neve que descem do céu e não voltam sem regar a terra. A palavra original para regar vem do hebraico ravá, que carrega o sentido de saturar completamente, embeber, até que não possa absorver mais. Isso significa que mesmo quando aparentemente nada acontece, a palavra de Deus está fazendo seu trabalho silencioso, preparando o solo, penetrando nas camadas profundas da consciência humana. Vamos explorar um conceito raramente discutido: o silêncio divino como último teste. Há um padrão bíblico consistente onde Deus envia seus mensageiros, oferece avisos claros e então, silêncio. Um silêncio tão ensurdecedor que as pessoas começam a pensar que nada vai acontecer. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, descreve esse fenômeno. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A palavra hebraica para demorar é mahá, que na época significava diferir ou postergar, sugerindo que há um propósito divino no aparente atraso. Para aquela época, isso era revolucionário, porque as religiões pagãs contemporâneas prometiam reações divinas imediatas. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que os deuses mesopotâmicos, cananeus e egípcios eram retratados como temperamentais e imprevisíveis, respondendo instantaneamente a ofensas. O Deus de Israel era diferente, paciente, dando tempo para arrependimento, mas absolutamente fiel em cumprir sua palavra. Antropólogos culturais explicam que essa característica tornava o Deus hebreu único no panorama religioso do Oriente Próximo Antigo. Pense em Jonas, enviado para Nínive com uma mensagem simples: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Hoje sabemos que Nínive, localizada próxima à atual Mossul, no Iraque, distante aproximadamente 850 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de um mês a pé, era uma das maiores cidades do mundo antigo. Escavações arqueológicas revelaram que Nínive tinha muros de aproximadamente 12 quilômetros de circunferência e abrigava uma população estimada entre 120 mil e 150 mil pessoas, conforme mencionado em Jonas, capítulo 4, versículo 11. Especialistas em urbanismo antigo explicam que uma cidade desse tamanho exigia sistemas complexos de água, alimentos e administração. Jonas não queria ir porque sabia algo sobre o caráter de Deus que o incomodava profundamente. Deus é misericordioso. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, ele reclama: Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A palavra hebraica para misericordioso é rachum, derivada de rechem, que significa útero, carregando a ideia de compaixão maternal, amor visceral, conexão profunda. Isso revela algo fascinante sobre a natureza de Deus. Sua misericórdia não é fraqueza nem indecisão. É amor tão intenso que busca qualquer razão para perdoar. Mas vamos ao ponto que quase ninguém explora. O que acontece psicologicamente, espiritualmente e socialmente com o mensageiro durante o período de espera?
Imagine ser Jeremias, profetizando por mais de 40 anos sobre a destruição de Jerusalém, vendo seus avisos serem rejeitados sistematicamente, enfrentando prisão, espancamentos e sendo jogado em uma cisterna lamacenta para morrer. Jeremias, capítulo 20, versículo 7, registra seu grito de angústia. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um zomba de mim. A palavra hebraica para escárnio aqui é sechok, que na época significava objeto de riso, piada, algo não levado a sério. Historiadores documentam que na cultura judaica antiga, a zombaria pública era uma das formas mais cruéis de punição social. Mais devastadora que punição física, porque destruía a reputação e isolava a pessoa completamente. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em sociedades de honra e vergonha, onde a opinião pública determinava literalmente seu valor como pessoa. Um profeta desprezado não apenas perdia prestígio, perdia acesso a recursos, proteção e relacionamentos. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que a solidão do justo antes do colapso coletivo é uma das provas mais severas da fé. Psicólogos que estudam resistência moral explicam que é muito mais difícil manter convicção quando absolutamente ninguém te apoia do que quando você tem uma minoria solidária. O profeta no deserto enfrenta não apenas rejeição externa, mas dúvida interna. Será que ouvi errado? Será que interpretei mal? Por que Deus não confirma minha mensagem com sinais evidentes? Vamos falar sobre Ezequiel, um profeta tão incompreendido que Deus o advertiu antecipadamente. Não tenhas medo deles, nem das suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo e tu habites com escorpiões. A palavra hebraica para escorpiões aqui é akrabim, que literalmente significa escorpiões. Mas no contexto cultural também se referia a pessoas de língua venenosa, cujas palavras feriam e paralisavam como picadas. Arqueólogos descobriram que na região da Babilônia, onde Ezequiel profetizou durante o exílio, havia de fato uma abundância de escorpiões reais, tornando a metáfora duplamente poderosa para seus ouvintes. Ezequiel recebeu uma das tarefas mais estranhas da Bíblia: deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias, e depois sobre o direito por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade de Israel e Judá. Isso totaliza 430 dias, mais de um ano de sua vida, deitado publicamente como sinal vivo. Especialistas em estudos comportamentais explicam que essa ação profética não tinha precedentes e certamente fez Ezequiel parecer louco aos olhos de seus contemporâneos. Mas Deus estava fazendo algo profundo, transformando o próprio profeta em mensagem ambulante, impossível de ignorar, mesmo que fosse para ridicularizar. Agora vamos mergulhar em algo raramente discutido. Quando a palavra falha como meio de comunicação, Deus muda de linguagem. As pragas do Egito exemplificam perfeitamente isso. Antes das pragas, Moisés e Arão foram múltiplas vezes a Faraó com o mesmo pedido simples: deixa ir o meu povo. Documentos egípcios da época, incluindo registros administrativos encontrados em escavações, confirmam que o Egito tinha uma burocracia complexa, onde mensageiros estrangeiros eram recebidos, mas raramente levados a sério, especialmente quando suas demandas contrariavam interesses econômicos. Para aquela sociedade, a escravidão hebreia representava a base da economia. Engenheiros que estudam as construções egípcias estimam que a mão de obra escrava fornecia o equivalente a milhões de horas homem de trabalho anualmente. Deixar os hebreus irem representaria colapso econômico imediato. Então, Faraó rejeitou as palavras repetidamente.
cada vez endurecendo mais seu coração. A palavra hebraica para endurecer é shazak, que significa literalmente fortalecer, fazer firme, mostrar que Faraó não estava sendo controlado como robô, mas ativamente escolhendo resistir, fortificando sua vontade contra a vontade divina. Então, Deus mudou de linguagem, das palavras para os sinais, da mensagem falada para a mensagem vivida. Cada praga não foi castigo aleatório, foi desmontagem sistemática da cosmovisão egípcia. Arqueólogos e egiptólogos explicam que cada praga atingia uma divindade específica do panteão egípcio. O rio Nilo, transformado em sangue, humilhava Hapi, deus do Nilo. As rãs zombavam de Heket, deusa com cabeça de rã. As trevas desafiavam Ra, o deus sol supremo. Deus estava dizendo através de ações: seus deuses são impotentes, eu sou o único Deus verdadeiro. Mas aqui vem a revelação que transforma tudo. As pragas não iniciaram o juízo, apenas confirmaram o que já havia sido dito. O juízo começou quando Faraó rejeitou o primeiro aviso. Cada praga subsequente foi menos sobre punição nova e mais sobre escalada de confirmação. É como se Deus dissesse: você não acreditou nas palavras? Aqui está a ação. Não acreditou em uma ação? Aqui estão 10, cada uma mais devastadora, cada uma mais clara, cada uma gritando a mesma verdade que Moisés falou no primeiro dia. Geólogos e climatologistas que estudaram o relato das pragas encontraram algo fascinante. Há evidências de que alguns desses eventos poderiam ter causas naturais interconectadas. Por exemplo, uma proliferação excessiva de algas vermelhas poderia tornar a água vermelha e tóxica, matando peixes, forçando rãs a deixarem o rio, criando condições para moscas e mosquitos, levando a doenças em animais. Mas aqui está o ponto crucial. O milagre não foi necessariamente que Deus criou fenômenos impossíveis do nada, mas que ele orquestrou eventos naturais com timing perfeito, intensidade sobrenatural e propósito específico, exatamente quando Moisés declarou que aconteceriam. Controlar a natureza dessa forma requer mais poder do que simplesmente suspender leis naturais. Vamos falar agora sobre algo profundamente perturbador: a memória seletiva do povo. Antes do juízo, havia desprezo. Depois do juízo, havia esquecimento conveniente ou pior, revisão da história. Quantas vezes lemos na Bíblia a frase "ninguém nos avisou", ou variações como "não sabíamos"? Jeremias enfrentou isso diretamente. Após a destruição de Jerusalém em 586 a.C., conforme registrado em 2 Reis, capítulo 25, os sobreviventes que fugiram para o Egito acusaram Jeremias de ter causado a tragédia com suas profecias negativas, ignorando completamente que ele passou 40 anos implorando arrependimento. Arqueólogos descobriram em Tel Ed-Duer, antiga Laquis, uma coleção de óstracos, fragmentos de cerâmica usados para escrita, datados de pouco antes da queda de Jerusalém. Um deles menciona um profeta cujas palavras estão enfraquecendo as mãos dos homens, provavelmente referência a Jeremias. Isso confirma que sua mensagem era conhecida, documentada e rejeitada. Não houve ignorância genuína, houve recusa deliberada de ouvir. Isso nos leva a uma verdade dolorosa sobre a natureza humana. Preferimos reescrever nossa história a admitir que ignoramos avisos claros. Psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva, o desconforto mental de manter duas ideias contraditórias. Eu sou pessoa boa e inteligente, mas ignorei avisos que levaram à destruição. Para resolver essa dissonância sem assumir culpa, reescrevemos a narrativa. Os avisos nunca foram claros, ou o mensageiro era falso, ou ninguém poderia ter sabido. Qualquer coisa menos. Eu ouvi, entendi e escolhi ignorar. Vamos explorar agora um aspecto fascinante. Por que Deus escolhe mensageiros improváveis?
Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros, conforme Amós capítulo 7, versículo 14. A palavra hebraica para boiadeiro é noked, que se refere especificamente a alguém que cuida de um tipo inferior de ovelha, não as ovelhas de qualidade que eram valorizadas. Amós estava dizendo: eu não sou profeta profissional, venho das camadas mais baixas da sociedade rural. Mas Deus o enviou para confrontar o luxo e a corrupção do reino do norte em Betel, o centro religioso oficial. Por que Deus faz isso? Porque mensageiros improváveis expõem preconceitos. Se Amós fosse profeta estabelecido, as pessoas poderiam rejeitá-lo dizendo que ele tinha agenda política. Como era fazendeiro, eles o rejeitaram dizendo que não tinha credenciais. De qualquer forma, rejeitaram. Mas a rejeição revela mais sobre quem rejeita do que sobre quem é rejeitado. Quando você descarta uma mensagem baseado em quem a traz e não no conteúdo da mensagem, você revela que não está buscando verdade, está buscando confirmação de suas próprias opiniões. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades antigas do Oriente Próximo havia enorme ênfase em linhagem, posição social e credenciais religiosas. Um profeta, sem essas qualificações, não tinha voz legítima no debate público. Deus deliberadamente escolhia pessoas sem essas credenciais para forçar as pessoas a confrontarem se estavam ouvindo a mensagem ou apenas avaliando o currículo do mensageiro. É exatamente o que Jesus fez séculos depois. Escolheu pescadores, coletores de impostos, pessoas sem educação formal rabínica. E foi rejeitado pelas mesmas razões. Não estudou de onde vem essa sabedoria. Agora vamos ao aspecto que talvez seja o mais profundo e menos explorado: a dor de estar certo sozinho. Há um peso psicológico e espiritual devastador em saber o que está por vir, ver claramente a tragédia se aproximando e ser completamente impotente para impedir. Não é orgulho de estar certo, é angústia de ver pessoas que você ama caminhando para a destruição. Jeremias chorou sobre Jerusalém. Jesus chorou sobre Jerusalém séculos depois, dizendo em Lucas capítulo 19, versículos 41 e 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. A palavra grega para chorar aqui é klaio, que significa literalmente lamentar em voz alta, não lágrimas silenciosas, mas choro profundo e vocal. Jesus estava genuinamente devastado porque via o que estava prestes a acontecer em 70 depois de Cristo, quando os romanos destruiriam Jerusalém completamente, matando aproximadamente 1 milhão de judeus, segundo o historiador Flávio Joséfo. Jesus sabia exatamente o que estava por vir, avisou repetidamente e foi ignorado, e chorou não por si mesmo, mas por eles. Isso revela algo profundo sobre o coração dos verdadeiros mensageiros de Deus. Eles nunca desejam que o juízo venha. Nunca há satisfação mórbida em dizer eu avisei. Há apenas dor profunda de que o aviso foi ignorado. Jeremias expressou isso em Lamentações, um livro inteiro dedicado a chorar sobre a destruição que ele profetizou, mas não desejou. Profetas verdadeiros esperam estar errados, torcem secretamente para que Deus os desacredite, não cumprindo o juízo porque o povo se arrependeu. Nínive é o exemplo perfeito. Jonas ficou irritado quando Deus poupou a cidade, não porque era profeta falso, mas porque revelou que seu coração ainda não estava completamente alinhado com o coração misericordioso de Deus. Há algo mais que precisa ser dito sobre o deserto como cenário. O deserto bíblico não é apenas geográfico, é espiritual, social e moral. Geograficamente, o deserto da Judéia, que se estende entre Jerusalém e o Mar Morto, desce de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar para 430 metros abaixo do nível do mar, a região habitada mais baixa da terra.
Geólogos explicam que essa descida dramática cria microclimas extremos, calor intenso, falta de água e isolamento absoluto. Uma pessoa no deserto da Judéia pode estar a apenas 20 quilômetros de Jerusalém, mas completamente isolada da civilização. Mas o deserto também é onde Deus fala com mais clareza. Moisés encontrou Deus no deserto através da sarça ardente. Elias ouviu a voz suave e delicada de Deus no deserto. João Batista preparou o caminho do Senhor no deserto. Jesus foi tentado e venceu no deserto. Por que o deserto? Porque no deserto não há distrações, não há multidões validando ou rejeitando, não há comércio, entretenimento, estruturas sociais. Há apenas você e Deus, e a verdade nua. O deserto força a honestidade porque não permite máscaras sociais. Quando profetas clamavam no deserto, Deus estava fazendo declaração teológica. Minha verdade não depende de validação humana. Ela existe independentemente de plateia. A verdade de Deus não precisa de palco, templo ou congregação para ser verdade. Ela é verdade no deserto vazio, assim como seria verdade no templo lotado. Essa é libertação radical para mensageiros de Deus em qualquer época. Você não precisa de aprovação para estar certo. Você não precisa de seguidores para ser fiel. Deus não mede sucesso por números, mede por obediência. Isso nos traz ao conceito revolucionário de que a obediência tem valor intrínseco, independente de resultados visíveis. Teólogos chamam isso de ética deontológica, mas na linguagem bíblica é simplesmente faça o que é certo porque é certo, não porque terá sucesso. Noé construiu a arca não porque converteu multidões, mas porque Deus mandou. Jeremias profetizou 40 anos não porque alguém escutou, mas porque Deus falou. João Batista preparou o caminho não porque a maioria aceitou, mas porque essa era sua missão. Há liberdade profunda nessa verdade. Você não carrega o peso de convencer ninguém. Você carrega apenas a responsabilidade de falar fielmente. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 19, estabelece isso claramente. Te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. A responsabilidade do profeta termina na proclamação fiel. A resposta do povo é problema deles, não do profeta. Deus não cobra resultados do mensageiro, cobra fidelidade. Mas vamos honestamente ao ponto difícil. Como distinguir entre profeta verdadeiro que está sendo rejeitado e profeta falso que merece ser rejeitado? A Bíblia dá critérios claros em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então, o teste final é cumprimento. Mas aqui está a complexidade. O cumprimento pode demorar décadas, até séculos. Isaías profetizou sobre o Messias 700 anos antes de Jesus nascer. Como as pessoas deveriam avaliar Isaías em seu próprio tempo? A resposta está em examinar múltiplos aspectos. Primeiro, a mensagem está alinhada com revelação anterior de Deus? Profetas verdadeiros nunca contradizem verdades já estabelecidas. Segundo, o profeta vive o que prega. Há integridade entre mensagem e vida? Terceiro, a mensagem exalta a Deus ou o mensageiro? Profetas falsos buscam seguidores para si mesmos. Profetas verdadeiros apontam para Deus. Quarto, há amor genuíno pelas pessoas sendo advertidas? Profetas verdadeiros choram. Falsos se alegram com juízo. Aplicando isso hoje, vivemos em época saturada de vozes. Internet, redes sociais, influenciadores, todos proclamando verdades contraditórias. Como saber quem está falando verdade de Deus? Use os mesmos critérios, examine o fruto, verifique alinhamento com escrituras, observe o caráter. Pergunte, essa mensagem me aproxima de Deus ou dessa pessoa? Essa mensagem me leva à humildade ou superioridade?
Essa mensagem produz amor ou divisão. E aqui está a questão pessoal, que talvez seja a mais importante. Você já foi o mensageiro ignorado? Já teve convicção profunda de algo que Deus estava dizendo, compartilhou com outros e foi completamente desconsiderado? Se sim, você conhece essa dor. A tentação é parar de falar, desistir, dizer que não vale a pena. Mas lembre-se, Deus não mede seu valor pelo número de pessoas que ouvem. Ele mede pela fidelidade em falar, mesmo quando ninguém escuta. Ou talvez você seja a pessoa que ignorou avisos. Alguém te alertou sobre o caminho que você estava seguindo e você rejeitou como irrelevante ou exagerado. E então as consequências vieram, exatamente como avisaram. E agora você enfrenta a tentação de reescrever a história, dizer que ninguém avisou claramente, culpar o mensageiro por não ter sido mais enfático. Mas aqui está a oportunidade de crescimento espiritual. Honestidade. Admita que ouviu e escolheu ignorar. Não há vergonha em estar errado. Há apenas vergonha em recusar aprender com o erro. A verdade transformadora final é esta: mesmo após a praga, mesmo após o juízo, mesmo após confirmação dolorosa de que o aviso estava certo, ainda há a misericórdia de Deus disponível. As pragas do Egito não foram o fim da história. Houve êxodo, libertação, aliança, presença de Deus. A destruição de Jerusalém não foi fim da história. Houve retorno do exílio, reconstrução, renovação. A rejeição de Jesus não foi fim da história. Houve ressurreição, igreja, missão global. O padrão de Deus é sempre juízo quando necessário, mas nunca juízo como palavra final. Sempre há caminho de volta, sempre há possibilidade de recomeço, sempre há graça maior que nossa falha. Então, se você está no deserto agora, seja literal ou figurativo, seja geográfico ou espiritual, saiba que não está sozinho. Cada profeta verdadeiro caminhou por esse deserto. Cada mensageiro fiel conheceu essa solidão. E mais importante, Deus está no deserto com você. Ele não apenas te enviou, Ele está presente. A verdade que você carrega não depende de validação humana para ser verdade. Fale fielmente, viva consistentemente, ame genuinamente e deixe os resultados com Deus. E para você que reconhece que ignorou avisos, não há condenação, há convite. Convite para a honestidade, para arrependimento verdadeiro, para alinhamento com a verdade de Deus. As pragas que confirmam avisos ignorados não são vingança divina, são ultimato de amor. Deus te ama tanto que não vai deixar você continuar no caminho destrutivo sem chamar sua atenção de todas as formas possíveis. Mesmo o juízo é misericórdia disfarçada, porque impede que você vá ainda mais longe no caminho errado. Que o Senhor Jesus Cristo, que foi Ele mesmo, o maior profeta subestimado, rejeitado por sua própria geração, clamando sobre Jerusalém, que não conheceu o tempo de sua visitação, te dê graça para ouvir quando Ele fala e coragem para falar quando Ele te envia. Que você não precise de pragas para confirmar verdades. Que sua fé responda à palavra antes de precisar responder à catástrofe. E que você encontre paz não na aprovação humana, mas na certeza de que está alinhado com a vontade eterna de Deus Pai, que em seu amor incondicional e sabedoria infinita continua enviando mensageiros, dando avisos, oferecendo tempo para arrependimento, aguardando com paciência que voltemos para Ele, para a glória de Deus Pai, que na pessoa de Jesus Cristo demonstrou que mesmo o mensageiro mais rejeitado pode se tornar pedra angular de novo mundo. Amém.